Isabela, muito obrigada por ter aceitado esse convite para conversar sobre esse assunto tão delicado nesse momento, né? Para quem não conhece a Isabela Guedes é uma psicóloga e estudou, entre outros assuntos aí da psicanálise, a questão do luto. Isabela, a gente está vivendo um momento em que temos muitas mortes, né? Um número altíssimo de mortes, e na grande maioria dos casos a gente está vendo como tudo na vida está sendo feito à distância, inclusive a despedida, né, das pessoas. Muitas vezes os familiares não conseguem nem ver esse corpo e nem se despedir desse corpo. Como a psicanálise diz que o luto é importante, né, para você poder inclusive seguir a vida, como é que fica essa questão do luto com o não corpo, né, a não existência de um morto, de um familiar morto diante dessa pandemia? Olha, a questão dos rituais, né, de despedida, ela é uma questão muito importante para a elaboração do luto. A gente entende, né, que os rituais, todos os rituais na vida, não só os rituais fúnebres, né, eles são importantes para poder fazer uma passagem de um ciclo que se fecha para um outro ciclo que começa. Então, assim, agora especificamente, né, quando a gente vive uma impossibilidade dos familiares poderem concretizar, né, ter um corpo para poder olhar para aquela morte, né, poder ter um tempo para se despedir, isso é um fator importante na elaboração do luto. A gente entende o luto como um fenômeno bastante complexo, aonde não vai ser só o ritual que vai ser importante. Tem outros fatores que fazem parte da elaboração de um processo de luto, mas o ritual, ele ajuda, de alguma forma, ele tende a ajudar que as pessoas possam iniciar uma nova fase da perda da pessoa, que é a ausência física dessa pessoa na vida dali em diante, né? Então, assim, está sendo muito. É uma situação muito dura para os familiares terem que viver. É o momento deles se reunirem, é o momento deles receberem o conforto de um amigo, de um outro familiar, né? De estarem juntos pela mesma perda. E retirar tudo isso torna esse momento ainda um momento mais doloroso com todas as outras características que tem agora, né? Assim, não poder enterrar muitas vezes no mesmo túmulo que é da família, se a gente for olhar, né, para o volume de pessoas que está morrendo e de em algumas cidades as pessoas estarem sendo enterradas em valas comuns e não às vezes num túmulo que é destinado né, para o familiar ficar junto. Então, assim, tudo isso é muito drástico, né? A gente vê o tamanho que um fenômeno desse, como uma pandemia, tem para uma sociedade e para essa morte que se faz assim presente de uma forma muito grande, né? De uma forma muito volumosa para nós, de uma cultura ocidental, que temos um projeto secular de não falar muito sobre morte, né? De não olhar muito para a morte. Então, acho que agora assim, a gente não está tendo muita alternativa, né? Realmente os rituais estão ganhando outras formas agora, e não mais as formas só presenciais como aquelas que a gente conhecia. Como é que isso dificulta no processo de quem fica, na cabeça de quem fica, né? A gente já ouviu muitas vezes pessoas dizendo, olha, eu tenho a sensação de que eu vou encontrar aquela pessoa ali exatamente por não ter visto um corpo, né? Por não ter feito esse ritual, por não ter passado por esse processo. As pessoas ficam meio desequilibradas aí, não sei se essa palavra é correta, você pode me corrigir, nesse processo, né? Você não sabe se você fica na crença de que aquela pessoa não foi embora exatamente por você não ter visto. Então, como é que esse processo dificulta para quem fica, né? A gente tem outras situações, né, já assim, mais estudadas, né? Até porque a gente nunca, no último século, a gente não viveu nenhuma pandemia, então a gente não tem estudos
assim, do luto sobre, né, a vivência numa pandemia. E na época da gripe espanhola, você ainda não tinha aí a psicologia, a psicanálise tão desenvolvida, não estava efetivamente desenvolvida para se pensar inclusive nisso, né? Pois é, se a gente pensar um século, né, 100 anos atrás, quer dizer, Freud aí do final do Freud mais ou menos aí 1890, 1900, então assim, isso estava muito ainda no início, né? E a psicologia só veio mesmo a se firmar como uma ciência mais para o final ali a partir de 1950, vamos colocar assim, né? Pós Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a gente tem uma história ainda recente, né? E a pandemia não é uma experiência que a maioria de nós passou, né? Quem tem 100 anos de idade hoje são poucas pessoas. Então, a gente está... É um campo muito fértil também para a gente estudar e aprender sobre tudo isso. Mas o que a gente vê, né, que existem outras situações similares onde não tem corpo para ser velado. Então, a gente vai ver isso em caso, por exemplo, de pessoas desaparecidas, né? Crianças que desaparecem e que a família nunca consegue saber qual o paradeiro. A gente tem as situações de ditadura, onde muitos corpos desapareceram e os familiares não conseguiram saber aonde os corpos foram enterrados, né? Então, fica uma lacuna nessa na finalização mesmo desse processo, né? A gente precisaria pensar a importância que tem da gente poder fechar um processo, isso também internamente, né? A gente ter uma situação ali que se finaliza para a gente entender que aí começa um outro ciclo, digamos assim. E que quando, né, não tem o corpo, fica ali, fica algo ainda como uma interrogação, né? Será que isso aconteceu mesmo? E a gente vai poder pensar que tem pessoas que já têm alguma fragilidade psíquica, que já têm outras situações que não são exatamente do luto, mas que são de saúde mental e que muitas vezes vão participar da dificuldade dessa elaboração, né? Então, assim, a gente costuma entender e a gente chama, né, dos casos que ficam mais difíceis, onde o luto não, né, ele não é bem elaborado, porque tem uma série de fatores que dificultam isso. A gente entende hoje que a gente coloca numa categoria de um luto mais complicado. Essa seria a palavra hoje adequada para a gente dizer, ou para a gente diferenciar, né, do que é um luto que vai sendo elaborado e ele vai tendo faces diferentes ao longo do tempo, né? Uma outra questão que a gente discute é se o luto termina, né, quanto tempo leva um luto, e isso é uma discussão muito contemporânea também, né, porque a gente não trabalha mais com essa ideia de que existe um tempo adequado, porque isso é muito individual e isso vai depender de uma série de fatores, mas a gente precisa fazer uma avaliação para entender se esse luto está caminhando para um luto que se complica, porque ele tem outras questões envolvidas de saúde mental, de como essa morte aconteceu, né? Então, claro que numa situação de pandemia, se a gente pensar quantas situações difíceis estão envolvidas nisso, né? Não só não ter o velório, mas assim, as pessoas muitas vezes morrem sozinhas nos hospitais, porque o familiar não pode acompanhar. Então, assim, tem aquele familiar que pegou o coronavírus e aí em casa várias pessoas pegaram e algum familiar faleceu. Como ficam as outras pessoas que se sentem como transmissoras daquela doença? Então, assim, a gente, claro que vai ver caso a caso, né? Mas é uma situação que tende a envolver uma série de fatores que podem, que vão precisar de, na verdade, mais atenção, né? Porque a gente está falando também de uma vivência muito coletiva. Tem muita gente passando por isso ao mesmo tempo. A gente tem uma cultura na nossa sociedade de cobrar muito do outro para que levante. Assim, você está
Muitas vezes quando a pessoa está com depressão, levanta, isso é bobagem, né? Queria que você falasse um pouco disso, porque nós somos uma sociedade muito cobradora do outro, né? De dizer o quanto aquela pessoa pode sofrer. Olha, você só tem esse tempo aqui para sofrer. E muitas vezes é um tempo ligado ao mundo do trabalho, né? Vambora, porque não tem tempo, você precisa trabalhar. Então, o quanto é preciso respeitar o tempo de luto de cada pessoa e não determinar um ciclo que seja nosso e não dessa pessoa que está vivenciando. Esse é um ponto muito delicado, né? De fato, ele está muito relacionado ao mundo da produção, né? Então, sim, o trabalho é um dos locais onde se exige produção, mas não é só o trabalho, né? Tudo que tiver essa lógica mesmo de que você precisa estar ativo, de que você, né, não tenha um tempo para poder ficar triste, né? Porque a nossa cultura lida muito mal com alguns sentimentos que ela considera piores do que outros, né? Então as pessoas tendem a achar que a alegria é melhor do que a tristeza, ou de que a gente não tem muito motivo para ficar triste, né? Então, assim, tudo isso vai sendo muito são fatores muito presentes quando a gente vê a vivência de luto na vida de alguém, né? Assim, não existe passar pelo luto sem sofrer a perda. A única forma de não sofrer uma perda é se isso não foi importante para a pessoa. Por morte, obviamente, é uma perda que leva mais tempo para se reconfigurar a vida da pessoa, né? Mas também tem perdas de trabalho, tem perdas de casamento, tem perdas de mudança de lugar, tem um monte de outras perdas que não são necessariamente por morte. O tempo, agora que a gente está sendo obrigado a ficar em casa, né, que a gente não tem muito mais que levar tempo para sair de casa, para ficar horas em trânsito, para cumprir todas aquelas atividades, muitas vezes um dia lotado de atividades que as pessoas tinham, né? Ficar em casa e ter esse momento que é mais introspectivo, né, que é mais para dentro, é algo para muitas pessoas muito difícil, né? Porque tem a ver com, enfim, estar em contato com algo que é mais íntimo, com algo que é muito mais subjetivo, que é algo que não é regulado pela produção, né, para gerar dinheiro, gerar, se a gente for falar produção acadêmica, né, gerar, escrever coisas, produzir coisas. Então, assim, o quanto agora esse tempo, né, está fazendo muitas pessoas reavaliarem a vida e pensarem, né, que tempo de fato elas dedicam para aquilo que é prioridade. A segunda coisa que eu queria te propor, falar, é a questão da culpa. Você falou, olha, tem gente que vai ter um luto diferente por se sentir culpada, por ter talvez aí transmitido a doença para um familiar que estava dentro de casa. Mas nesse episódio aí tem dois caminhos também. Tem a pessoa que propositadamente se expôs e tem a pessoa que, infelizmente, né, a gente sabe que no Brasil tem várias casas com pessoas, lugares muito pequenos, com muitas pessoas morando, porque as pessoas não têm para onde morar, e acaba ficando, né, a família, o pai, a mãe, o avô, ou os netos, todo mundo no mesmo ambiente. Enfim, são configurações diferentes. E aí eu queria te falar um pouco dessa culpa, né? Porque também tem que avaliar essa pessoa que fez propositadamente, não acreditou por algum motivo, sei lá, religioso, político, social, e aí se expôs e expôs esse outro também, né? Aí essa questão da culpa, neste caso, não sei se eu estou aqui talvez induzindo uma questão para essa pessoa se sentir culpada, mas não necessariamente, mas reavaliar a sua posição de vida com o que ela pensa sobre ela e a outra pessoa, né? Eu e o outro, como eu cuido de quem está próximo a mim, né? É um risco, na verdade, né? Quando a pessoa se expõe, ou porque ela nega que algo está acontecendo, e talvez até por negar essa morte mesmo, né? Por negar essa presença da morte, assim.
né? De estar de ser algo realmente muito difícil de lidar. E aí a forma encontrada é simplesmente entender que nada está acontecendo, ou que de alguma forma ela vai ser eleita para ser intocável, para ser, né, para não ser atingida. Aí é um pensamento muitas vezes quase mágico também, né? Porque é um outro estilo de pensamento também que a gente estuda muito, né? Então assim, a culpa ela pode aparecer de muitas formas num processo de luto, né? Aí vai depender também, sei lá, de alguns fatores. Por exemplo, né? Eu citei aqui no início da nossa conversa o caso de crianças que desaparecem, né? E assim, o quanto, por exemplo, para os responsáveis, essa é uma situação muito difícil, né? E tem um componente aí do que eu poderia ter feito que eu não fiz, do que eu poderia ter visto que eu não vi, né? E porque também muitas pessoas criticam, julgam e cobram que essa. Mas você não viu? Mas você deixou a criança sozinha? Quer dizer, ainda traz algumas questões que indiretamente culpabilizam a pessoa, né? Então, assim, nesse caso de agora, pode fazer parte de um processo de luto, né? Pessoas que se colocaram em alguma situação de exposição desnecessária, porque, enfim, acabou acontecendo alguma dessas situações, né? E de futuramente ter, né, algum risco maior que ela própria viva ou que coloque outras pessoas em risco por conta de um comportamento de risco. Aí a gente vai falar, né, como uma pessoa que bebe e dirige e causa um acidente, quer dizer, ela se coloca numa situação de comportamento de risco aonde ela pode causar um dano para outra pessoa, né? E aí, caso alguém venha a falecer, de que forma isso vai participar da elaboração desse processo de luto? Isabela, para a gente poder encerrar a nossa conversa, o que, que você, como profissional, sugeriria para essas pessoas que nesse momento estão vivenciando esse luto à distância, né? Esse luto sem poder fazer, como você mesmo apontou, os rituais que são necessários de acordo com as suas crenças ou não? Olha, o que a gente tem pensado, né, e acho que é um campo que está se desenvolvendo mais agora, ele já existia, né, mas tende agora a se desenvolver mais, é pensar que tipo de rituais são possíveis virtuais, não presenciais, digamos assim, né? A gente já tinha aí pesquisadores, não só do Brasil, né? O Brasil ainda está um pouco mais iniciante nesses estudos, mas já fora do Brasil já tinham pesquisas mais avançadas de como pode ser feito, por exemplo, um velório virtual, com que transmissões, né? Para que pessoas, não sei, imaginemos que morra alguém muito famoso em algum ponto lá do outro lado do mundo e que a família queira dar oportunidade de fãs participarem, ou de pessoas que são familiares e que moram, né? Hoje as pessoas moram em diferentes países e que não vai dar tempo da pessoa chegar, né? Então, assim, as pessoas já se organizavam para poder ter uma transmissão online de algum tipo de cerimônia. E caso, né, não seja o desejo dos familiares fazer dessa forma, mas os amigos, né, ou outros familiares queiram de alguma forma homenagear ou poder oferecer algo em homenagem a essa pessoa que morreu, já existem, né, os encontros online, em salas de reunião, onde as pessoas possam estar juntas para prestar uma homenagem a essa pessoa que faleceu. E aí pode ser religioso, se for, né, se for um grupo que vá se reunir com essa semelhança, né? Então as pessoas podem fazer orações, ou as pessoas podem acender uma vela, ou elas podem, né, enfim,
fazer, né, algum ritual que dentro da religião delas seja importante. Alguém pode rezar uma missa, alguém pode fazer alguma prece dentro da sua religião, né? Ou não, ou podem ser rituais é, de outra categoria, né? Você pode criar o seu ritual, né? Quando você fala isso, eu fico pensando nas pessoas que não têm condições financeiras, mas que elas encontrem, de alguma forma, suas formas, né? Seus rituais ali para fazer essa despedida, né? Seja isso como você falou, orando, rezando, criando prece, ou outras configurações, conexões com o mundo que elas acreditam, né? Sim, pode ser algo bem simples, né? Algo que possibilite as pessoas estarem um pouco juntas, às vezes para lembrar histórias que elas tinham em comum, né, com a pessoa que faleceu, ou lembram de alguma música que a pessoa gostava e que possam estar juntas para ouvir aquela música. E tem muitas formas, né? Acho que vai do que fizer sentido também para cada grupo, né? Mas assim, é uma possibilidade, né, de se promover um espaço que possa servir um pouco, né, de consolo, um pouco, né, de conforto para as pessoas que às vezes ficam, né, fica com aquele vazio, né, assim, como se nada tivesse acontecido. Eu acho que é um momento de poder dedicar àquela pessoa que faleceu, né? E deixar isso como um marco também. Acho que são novos tempos, né? A gente jamais imaginaria isso até talvez um ano atrás, né? Tá aqui hoje falando sobre essa forma de se despedir dos nossos entes queridos, né? Mas eu acho que tudo isso abre para a possibilidade da gente encontrar maneiras que possam incluir mais as pessoas também, né? Tá certo. Isabela Guedes, psicóloga, pesquisadora da questão do luto, dentre outros assuntos que você pesquisa, né, Isabela? Te agradeço muito você ter disponibilizado esse tempo para conversar aqui nesse canal, que está só no comecinho, mas que a gente espera que cresça bastante. Obrigada, Isabela. Obrigada, Bárbara. Obrigada pelo convite e até a Até a próxima. próxima. Tchau, tchau.